Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, Deus realmente, verdadeiramente, Deus é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso e nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus. E eu até comentava lá no encontro de casais com algumas pessoas que eu conversei, como Deus é tremendo, e quando a gente tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer ao Espírito Santo, porque às vezes a gente ouve, mas não obedece, e Deus tem me levado a uma sensibilidade. Em todo tempo eu estou ali atento, se o Espírito Santo faz isso, fala aquilo, eu creio que Deus tem propósito, e quando a gente obedece, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça que na hora não acontece nada, mas se Ele determinou, faça, porque lá depois você vai ver o resultado positivo na sua vida, na vida de alguma pessoa que Deus te levantou para ajudar, para abençoar. E falando dessa forma, eu quero compartilhar com vocês que nas quintas-feiras, Deus tem derramado da sua unção, amém? E nesta quinta nós estivemos ministrando quando o fogo desce, quando o fogo cai, coisas sobrenaturais acontecem. E nós vimos que nesta quinta, aqui estivemos nós, juntamente com os irmãos que aqui estiveram, recebendo o poder de Deus, foi uma renovação espiritual para todos nós. E na quinta-feira agora, o fogo vai continuar descendo e você não pode faltar. E é por isso que hoje, Deus colocou no meu coração e eu fui buscando confirmação, e em todo o tempo Deus falou muito comigo durante o encontro de casais, que como a pastora já bem colocou, e vocês vão ver nas mídias, está sendo muito bem divulgado, foi algo maravilhoso. Por quê? E às vezes a gente brinca, a gente sorri, né? A gente faz umas brincadeiras, e às vezes as pessoas acham que por você está brincando, porque você está alegre, feliz, não tem nada de espiritual. Pois eu quero falar com você, quem vive cheio do Espírito Santo é feliz. Amém? É por isso que vocês são felizes, é por isso que o leão de Paulínia voltou. Que ruge o leão. Ei, o leão está cansado, tadinho, está cansadinho do encontro. Irmãos, eu falei uma coisa lá, pode se assentar, por favor. Eu falei uma coisa lá, o nosso Deus é feliz, o nosso Deus é alegre, e se nós somos povo dele, somos seu rebanho, não podemos ser diferente, amém? Você concorda comigo? Tem até um corinho antigo que diz assim: não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus, por isso eu canto aleluia, não pode ser triste o coração que ama Deus. As nossas crianças estão experimentando as emoções, eles estão com trabalho com as crianças, experimentando as emoções, e hoje elas vão, no domingo passado, salvo engano, foi o nojo, cara. E hoje eles vão experimentar tristeza. Por que eles estão experimentando todas essas emoções? Para ao final entender, você vai ver só, eles vão entender que o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de vitória, é um Deus de cura, é um Deus de restauração, é um Deus de libertação, é um Deus que salva, é um Deus que enche do seu Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Feche os seus olhos um instante. Pai, no nome de Jesus, nós já entregamos o louvor e a adoração e tudo que aqui se fez e ainda há de ser feito, nós entregamos a Ti como adoração a Teu nome, porque somente Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E agora, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja conosco e que o Senhor venha ministrar sobre cada um de nós agora. Toma a minha vida, a vida de cada um que aqui está, os que estão nos assistindo pela internet. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pode baixar, um pouquinho, bem baixinho. Agora você fez eu lembrar do violonista que estava lá no encontro, que tinha até violonista tocando ao vivo para nós, viu? Na hora do jantar.
Vou falar para você, o negócio foi fraco. Não, foi forte. Amados, viver cheio do Espírito Santo, é isso que eu quero falar com vocês em rápidas palavras. Preste bastante atenção, por favor. Viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre. Viver cheio do Espírito Santo significa viver confiante. Viver cheio do Espírito Santo significa ser revestido do poder de Deus. Viver cheio do Espírito Santo é coragem. É a coragem que o cristão recebe para enfrentar e vencer todas as lutas do seu dia a dia nesta terra. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não está cheio do Espírito Santo, nesta noite busque dele. Porque eu tenho certeza, assim como a irmã Sônia testemunhou, ela falou em línguas na quinta-feira, ela ficou maravilhada, veio chorando na frente aqui dar o testemunho, e Deus tinha falado no meu coração que na quinta-feira ele ia batizar com o Espírito Santo, e a irmã falou em línguas. Irmãos, sabe o que é isso? Quando você fala em línguas, você está transbordando. Ué, parece que tem um bumbum. É minha respiração? Ah, bom. E quando você fala em língua, você está transbordando. E só transborda quem está? Quem está? Então diga bem forte, cheio do Espírito Santo. É por isso, irmãos, hoje se você vasculhar na internet, tem de tudo para ministrar. Tem gente ministrando cura, tem gente ministrando libertação, tem gente ministrando prosperidade, tem gente que quer ser seu mentor, tem gente para tudo na sua finança, tem gente para tudo, tem ou não tem? Tem. Mas, irmão, já tem na Bíblia. Eu não estou desprezando o que está sendo lá, mas eu estava falando até, acho que foi com a Val e com o Everton, hoje em dia é um negócio tão midiático no sentido de, é tanta propaganda, mas quando você vai ver o conteúdo real, não tem nada do Espírito Santo, é o homem. É o homem. Eu sou um apaixonado pelo Espírito Santo, irmãos. Eu sou do reteté mesmo, me desculpe quem não gosta, eu sou mesmo, porque eu cresci assim, meu pai me passou essa unção, me ensinou que o Espírito Santo é tudo na nossa vida, e ele me ensinou porque a Bíblia ensina isso. Não tem como caminhar na vida cristã se não for o Espírito Santo, irmãos. E Deus colocou no meu coração, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Nós devemos receber o Espírito Santo em nossas vidas e ver que, como cristãos, a presença do doce e amado Espírito Santo torna-se uma necessidade para nós sumirmos com o Senhor para a eternidade. Se você não for cheio do Espírito Santo, pode ser que quando tocar as trombetas de Jesus voltando, você nem vai ouvir, porque você não está cheio, você não está conectado, não está ligado. Lançaram um filme aí esses dias, que eu falei assim, nossa, Samuel, tudo a ver mesmo, né? Parece até espiritual. Aquele, acho que é Atlas que chama, eles usam um link neural para se conectar com o robô lá, com a inteligência artificial, um negócio assim. E aí o robô fala, se você não se conectar 100% comigo, nós não vamos nos tornar um, e aí eu não posso disponibilizar todo o meu poder para você usar. Olha só. É mais ou menos isso. Se você não se entregar ao Espírito Santo 100%, você não vai poder usufruir de tudo que ele tem para você. Tudo aquilo que Jesus prometeu, quando ele subiu, ele falou, eu vou, mas estou deixando o Espírito Santo, o Consolador. Mas você só vai usufruir de todo o poder do Espírito Santo a partir do momento que você se ligar a ele, a partir do momento que você confiar nele, a partir do momento que você disser assim, não, eu estou 100% nas tuas mãos, agora nós nos tornamos um. E aí, meu querido, você vai ouvir o Espírito Santo falando, ele vai te livrar de muita coisa, ele vai abrir portas para você, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar força até no momento da fraqueza. É por isso que Paulo diz que quando eu me senti fraco, foi aí que eu me tornei forte. Por quê? Porque aí eu estava limitado, já na fraqueza eu já não posso mais, mas eu estou ligado no Espírito Santo, ele é o Todo-Poderoso, porque ele é o poder de Deus, ele é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um só. Então, olha só, às vezes a gente diz que é cristão, mas a gente não vive a plenitude da palavra de Deus, porque a gente fica buscando nas pessoas a resposta, enquanto que a resposta está em Deus. E o Espírito Santo nos faz essa ligação. Jesus deixou o Espírito Santo para a gente ficar ligado com o Pai. Então,
Muitos cristãos recém-convertidos, ou até mesmo os mais antigos, podem pensar, mas como que eu posso receber o Espírito Santo de Deus na minha vida? Ou mesmo ser cheio do Espírito Santo? E a resposta está nesse texto, que eu vou ler daqui a pouquinho. Está lá em 1 Coríntios 6,19, você já pode ir procurando, mas daqui a pouquinho eu vou ler. Para recebermos o Espírito Santo, nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Diga assim comigo, para receber o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Você vai ver o fogo de Deus que vai descer nesse acampamento dos jovens e adolescentes. Por que vai descer fogo lá? Porque eles estão buscando a vontade de Deus. Eles já estão orando, já estão jejuando. Faz tempo que também estão se preparando, estão buscando de Deus. Assim como caiu o fogo de Deus lá nos casais. A gente brinca, né? Tinha até lá uma paçoca lá que puseram assim uma etiqueta na paçoca, vou revelar agora. Estava escrito assim, fogo doce. Aí eu falei, está caindo fogo aqui. Só que eu ainda não comi daquela paçoca. Você guardou? Então vai cair fogo hoje. Mas mesmo brincando, irmãos, vocês precisam ver como o Espírito Santo agiu na vida dos casais que lá estiveram. Sabe por quê? Porque lá havia homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que estavam ministrando pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que organizaram, prepararam tudo segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que lá foram buscar de Deus, guiados e totalmente suscetíveis ao Espírito Santo de Deus. Então, só tem que estar feliz, só tem que brincar, porque está no centro da vontade de Deus. Eu creio que nós vamos chegar no céu e vai ter um momento lá que nós vamos brincar de dançar, de fazer roda com os anjos. Vai ser uma festa no céu, porque lá é a própria glória do Espírito Santo, irmão. Então abre o teu coração para o Espírito Santo nessa noite, porque para receber o Espírito Santo de Deus, tem que estar no centro da vontade de Deus. E isso ocorre, sabe, pela primeira vez quando ocorre isso? Quando você é cheio do Espírito Santo. Você já parou para pensar que um dia você já foi cheio do Espírito Santo? Você lembra quando foi isso ou não? Não lembro, mas vou refrescar a tua memória. Pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a tua mão, você já aceitou Jesus? Foi essa vez, meu amado. Essa foi a primeira vez, minha amada, que você foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você declarou que Cristo, você aceitava Cristo como teu Salvador, e nesse momento foi que o Espírito Santo, na hora da tua conversão, ele atuou no teu ser, ele atuou no nosso ser, para que nós decidíssemos por Jesus Cristo. Foi aí que você já começou a ter contato com o Espírito. Não foi o pastor que pregou bonito e você, coisa linda, preciso aceitar Jesus. Foi? Não foi. A pregação, lógico, levou você a refletir, mas foi a palavra. E a palavra é inspirada por quem? Pelo Espírito de Deus. Olha para você ver. Então, o Espírito Santo agiu nas nossas vidas e nós dissemos assim: nossa, é verdade. Jesus é meu único Senhor. É só Ele que eu tenho que servir. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo já estava transbordando, porque se Ele não estivesse transbordando, você ia ficar só assim. Que bonito, gostoso, legal, vou embora. Mas não, o Espírito Santo te tomou, Ele já vinha trabalhando na nossa vida, Ele foi nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Quando chegou na hora que o pastor fez o convite, ou onde você estava, alguém te falou de Jesus Cristo, você estava transbordando de tanto da presença do Espírito Santo, que não tinha como você falar, não quero Jesus. Você falou, eu quero Jesus, porque eu já estou cheio do Espírito Santo, e Ele encheu, e Ele transbordou. Talvez você se distanciou, se afastou por algum motivo, alguma coisa aconteceu, mas Ele quer voltar para dentro de você. Ele quer te encher novamente. Ele quer te transbordar. Sabe por quê? Porque se você tiver 100 ml mais baixo do nível do Espírito Santo,
Satanás vai querer preencher esse 100 ml, e amanhã ele vai começar a colocar mais um pouquinho, e daqui a pouco ele vai sorrateiramente, ele vai, e o Espírito Santo não divide a casa com ninguém. E se você não vigiar, você já não tem mais contato com o Espírito Santo. Mas nessa noite Deus está falando isso para te encher do Espírito Santo novamente, para que você transborde do Espírito Santo novamente. Foi o Espírito Santo que nos convenceu que nós éramos pecadores, foi ou não foi? Foi o Espírito Santo que nos convenceu que nós necessitávamos do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. No instante, meus queridos, que nós levantamos as mãos como sinal de aceitação, nós sentimos uma alegria que não dava para conter, manifestada às vezes até por lágrimas. Lembra quando você aceitou Jesus? Olha, eu nasci, meu pai já era pastor, eu cresci indo para a igreja, mas eu tive meu encontro com Jesus. Eu tive que um dia levantar minha mão e dizer, eu estou aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu tive que reconhecer publicamente que eu era um pecador, que eu precisava do perdão de Deus. E foi o Espírito Santo, não foi meu pai, não foi minha mãe, foi o Espírito Santo que me convenceu disso, embora eu nascido e crescido dentro da igreja. Mas chegou um determinado momento que eu falei assim, não, eu preciso mudar, e agora eu estou entregando a minha vida para Jesus. E aí eu fui para o batismo, teve a honra, lógico, do meu pai me batizar, mas foi o Espírito Santo que me levou a tudo isso. É o Espírito Santo que nos toca, e nesse exato momento, a terceira pessoa da Trindade passou a habitar em nossas vidas, e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga assim, não se esqueça, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você entendeu o que você acabou de falar? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele não fica só lá sentado dentro de você, lá estou lá agora, minha habitação, estou aqui quietinho, tranquilinho. Não, o Espírito Santo habita em você porque ele quer se mover através de você, ele quer usar você, ele quer que quando você abrir a tua boca para os teus familiares, para os teus vizinhos, amigos, seja quem for, até um desconhecido, ele quer falar através da tua boca e dizer, só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo é o Rei dos Reis que breve voltará para levar com ele aqueles que o aceitaram como Senhor. Então, como diz a continuidade deste hino, chega de ficar sofrendo angústias e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Alabaxê cantaralamas, aramaxeri andalabás. É por isso que Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele disse, 6:19, da primeira carta aos Coríntios, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus,
Quando a gente entende isso, cada passo que eu dou, cada frase que eu expresso, cada atitude que eu tenho, é tudo pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele me convence que eu preciso ser curado, ele me convence que eu preciso mudar de vida, ele me orienta e diz, para você se libertar disso, você precisa fazer isso. E aí eu falo, bom, então não tem outro caminho, eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo está falando. Quem está entendendo diz amém. Uma outra forma de receber o Espírito Santo, que nós recebemos o Espírito Santo, é através da oração. Você quer ver, irmã Siônia? Quando a senhora estava aqui na quinta-feira, a senhora estava assobiando, olhando em volta, vendo o que estava acontecendo, foi por isso que a senhora foi batizada com o Espírito Santo? O que a senhora estava fazendo? Estava orando. Estava buscando a presença. Estava conversando com o Pai, o Espírito Santo. Estava conversando com Jesus, o Espírito Santo. E aí, de repente, o que aconteceu? No meio da oração, ela falou em línguas. Então, você começa a orar, você começa a buscar, você começa a glorificar, você começa a exaltar a Deus, e daqui a pouco você começa glória, glória, aleluia, ratalabaxê, cantaralamanaias. E daqui a pouco você não quer falar em outra língua, e se bobear, às vezes você está no trabalho. Irmãos, eu me lembro que eu trabalhava na produção de uma empresa multinacional, num torno, aqueles tornos CNC, tudo automático, né? Você só ficava ali, de vez em quando fazendo amostra para controlar, corrigindo uma medida, né? No sistema e tal. E de madrugada, rapaz, aquele frio, e ó, negócio torando lá, produção torando, e de repente eu tô lá, alimentando lá e tal, e tinha um momento que você ficava lá, né? Olhando pro negócio, ver se estava tudo funcionando, porque é tudo automático. E de repente, meu pensamento era tomado pelo Espírito Santo, e aquela barulheira, né? Você trabalha até com protetor auricular, e um do lado do outro assim e tal, e de repente eu olho assim para o lado, o meu colega de trabalho fazendo assim, o que foi? O que você está falando? Não estou entendendo. Eu falei, não estou falando nada. Você está falando assim, não estou entendendo. Eu falei, desculpa aí, eu estava falando em línguas, eu, na minha cabeça eu estava falando com Deus, enquanto eu estava ali, só que já estava verbalizando, e o colega do lado achando que eu estava falando com ele, não, eu estou falando com Deus, desculpa aí, eu estava orando. Tá bom, então quando você orar, vira para lá pelo menos, que eu acho que você está falando comigo. Quantas vezes a gente entra no carro, eu não sei se já aconteceu com você, espero que tenha acontecido e que vai acontecer. Você está no carro, irmãos, quantas vezes? Esses dias mesmo, ele estava com Samuel, fiz umas coisas com ele, já era de noite, aí fui para a casa dele, fiquei um tempo com ele, deixei ele na casa dele, despedi e vim embora para casa, voltei para a chácara, né? A pastora estava numa conferência, e quando eu acabei de virar a esquina, o Espírito Santo me tomou e começou a falar comigo, eu fui chorando de lá até na chácara, até em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu dobrei o joelho, orei a Deus, agradeci a Deus, tudo que Deus estava falando comigo. Aí mandei mensagem para o Samuel, filho, cheguei, estou bem. Ai, que bom, pai, te amo. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo, irmãos, quando a gente obedece o Espírito Santo, a gente ora, a gente busca. Eu não gosto de ficar sozinho sem a minha outra metade, sabe? E aí eu não consigo dormir, rapaz. Aí eu fui orar, o Espírito Santo começou a falar comigo. Quando eu vi, eu já estava apagado e o celular despertando, que já estava na hora de levantar. Eu falei, nossa, mas Senhor, até sonhei. Deus falou comigo. Porque quando a gente ora, o Espírito Santo vem. Então, quando você está orando, é um momento que nós estamos em profunda ligação com o Pai. A gente começa a saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E uma outra forma é por intermédio de Jesus. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. João 33, 1:33. Evangelho de João 1:33. Ele diz assim: eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, ó, Espírito
descer e permanecer. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, João só soube que aquele homem que estava pedindo para ele batizar era Jesus, o Filho de Deus, por quê? Porque ele viu o Espírito Santo descer nele e permanecer nele. Sabe quando as pessoas vão reconhecer que nós somos filhos de Deus de verdade? Quando elas virem o Espírito Santo em nós e permanecer ao longo da nossa vida em nós. Porque tem gente que a gente já viu o Espírito Santo na vida de algumas pessoas, mas hoje você olha para ela, você não vê mais nada. Você não vê mais nada, porque o Espírito Santo não permaneceu. Porque o Espírito Santo, para permanecer na nossa vida, a casa tem que estar limpa. Então não adianta você cantar, pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua, daqui para frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Mas para você convidar ele para entrar, você convida alguém para entrar na tua casa quando a casa está suja? Você não fica desesperado quando alguém chega sem prévio aviso para te visitar e você, só um minuto, já vou abrir, só um minuto, tira daqui isso aqui, puxa para lá, arruma aqui, meu Deus, a louça! É assim ou não é? Não é só as mulheres não, é todo mundo. É verdade ou não é? Mas por que quando o Espírito Santo quer entrar na nossa vida, a gente fala, pode entrar de qualquer jeito, vem aí. Ele entra? Não. A casa tem que estar limpa. E tem que estar só para Ele. Só para Ele. Não adianta dizer também, o Espírito pode entrar, mas nesse cômodo da casa não entra não, que aqui ainda sou eu quem manda. Não. Então ele fala, então tá, então continua mandando em tudo. Não. A partir do momento que a gente entrega a vida para Ele, as pessoas vão começar a ver o Espírito Santo na nossa vida, e eles vão ver que o Espírito Santo permanece na nossa vida. Nós não mudamos. As nossas atitudes vão continuar sendo aquelas mesmas lá atrás, quando nós recebemos o Espírito Santo. João falou, eu percebi porque o Espírito desceu sobre ele e permaneceu nele. O Espírito Santo vai permanecer na sua vida. Olha o que eu estou dizendo, a autoridade do Espírito Santo. Ele vai permanecer na sua vida. Porque Ele está te ensinando a manter a casa limpa, Ele está te ensinando a se manter longe do pecado, longe das coisas que desagradam a Ele, então Ele vai ser plenamente habitante da sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? Na verdade, meus amados, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai, lá em Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, eu já estou encerrando, viu? Aguenta só mais uns minutinhos aí. Joel 2, 28 e 29, diz assim, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Ixi, agora descobri que eu fiquei velho. Descobri. Eu acho que muitos de vocês também estão descobrindo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos e os jovens, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Isso foi lá atrás, hein? Profeta Joel falando. Depois vem Jesus, lá anos e anos depois, e ele fala, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Se cumpriu a profecia de Joel, se cumpriu a promessa de Deus. Então, irmão, minha irmã, é para nós. E ele vai se manifestar de várias formas. Eu tenho pedido mesmo, já que eu estou velho, eu quero sonhar mesmo, eu quero sonhos proféticos. E como eu sou um jovem de alma, eu vou ter visões. E como sou filho, eu vou profetizar também. Tudo depende do ponto de vista. Vocês percebem? Então, irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. É um revestimento do poder de Deus. Olha o que diz lá no Evangelho de Marcos. Vai lá para frente lá. Vai lá para Marcos, capítulo 16.
capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim, Marcos 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Quem aqui já expulsou demônio em nome de Jesus? Percebe? É um sinal que você tem o Espírito Santo. Se você não tivesse o Espírito Santo, você pode falar, sai em nome de Jesus. O diabo falou assim, ó, Jesus eu conheço, mas você, meu filho, você não tem essa autoridade que você está achando não para usar o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão? Ah, irmã, estava na Bíblia, irmã Sônia, que isso ia acontecer com a senhora. Estava na Bíblia, meus irmãos, que isso ia acontecer conosco. Quem for cheio do Espírito Santo vai falar em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Por isso, José Carlos, a vitória é certa. Cícera e tantos outros, meu pai, enfim. E por último, é uma necessidade. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nesse último, Paulo, em sua terceira viagem missionária, encontrou na cidade de Éfeso alguns discípulos. O apóstolo Paulo sempre considerou o batismo com o Espírito Santo uma necessidade na vida do cristão. Paulo sempre teve esse pensamento. Se você quer ser cristão, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Um cristão completo é cheio do Espírito Santo. Um cristão completo é que transborda do Espírito Santo. Paulo dizia, não sou eu não. Por isso, ele perguntou àqueles discípulos se eles eram batizados com o Espírito Santo. E o que eles responderam? Vamos ver lá, Atos 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Olha o que diz. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam o quê? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Como não? Jesus já tinha liberado. Jesus já tinha dito. Jesus já tinha falado. Joel já tinha falado. Não, nem sequer nós tínhamos ouvido. Aí, Paulo, então, ele fala assim, não, como assim? Aí Paulo orou, impôs as mãos sobre eles, e Jesus os batizou com o Espírito Santo, e a palavra de Deus, você continua lendo, fala que eles falaram em línguas e profetizavam. Irmãos, nos dias em que nós vivemos, o batismo com o Espírito Santo é uma grande necessidade. Tem algumas pessoas que não estão mais querendo o Espírito Santo, mas eu continuo querendo, eu continuo profetizando, eu continuo pregando o Espírito Santo, porque ele não é só uma força não espiritual, ele é a terceira pessoa da Trindade, e é ele que Jesus nos dá, é ele, o Espírito Santo, que Jesus nos batiza, ele é fogo de Deus, e eu vou continuar pregando esse Espírito Santo, porque eu quero você cheio do Espírito Santo, porque senão nós não vamos resistir a esses últimos dias, onde a enganação, onde a tentação, onde a provação e todas as dificuldades serão colocadas na nossa vida, e se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer e chegar na Canaã celestial. Nós precisamos do Espírito Santo, sim, ainda mais nesses últimos dias. Pois bem, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, algumas dádivas do Espírito ficam na nossa disposição, não como se fosse qualquer coisa, mas para a edificação das nossas vidas e da igreja. Para em oração nós pedimos ao Pai e recebemos mediante a graça de Deus, porque nós não somos nem merecedores, mas ainda assim Ele continua nos colocando à disposição o Espírito Santo e todas as dádivas provenientes do Espírito Santo. E essas dádivas são 1 Coríntios 12, do 8 a 10, eu não vou ler, mas você lê depois. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são os dons espirituais. Lá fala dos dons espirituais. Quando você recebe o Espírito Santo, você também recebe os dons espirituais, que são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilha, dom de profecia, o dom de discernir os espíritos,
variedade de línguas e interpretação de línguas. É Bíblia, está na Bíblia. Quem vive na vida totalmente entregue ao Espírito Santo recebe todas essas dádivas. Você começa a ter discernimento, você começa a saber o que realmente é de Deus, o que realmente Deus está preparando para você, o que é enganação da carne ou a própria armadilha de Satanás. Quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe os dons. Mas não para só aí, porque esses dons espirituais são necessários para a edificação da igreja de Cristo. E a segunda questão das dádivas é o fruto do Espírito. É o fruto, não são os frutos, é um fruto único. Gálatas 5:22, que você já conhece muito bem. É como se fosse uma pocã, né, uma laranja, um único fruto, mas com vários gomos. E você vai se saboreando. Você está comendo o quê? Laranja. Você está comendo o quê? Pocã. Cada uma daquelas peças é uma única fruta. Você não fala, estou comendo a primeira peça da pocã. Não, você está comendo a pocã. O Espírito Santo também produz em nós o fruto do Espírito Santo, os gomos, que são a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Amados, 9 virtudes diferentes, e Jesus usou esta sublime oração, que está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 33, porque pelo fruto se conhece a árvore. Vocês percebem como que é importante o Espírito Santo? Ele nos dá tudo que a gente precisa para viver nesta terra, para suportar a caminhada nesta terra. Por que tem gente que desiste? Por que tem gente que não consegue permanecer no centro da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e ser um cristão fiel e verdadeiro? Porque não deixa o Espírito Santo habitar totalmente na sua vida. Não deixa o Espírito Santo conduzir. Pensa que está, mas não está. Porque não obedece. Mas quando o Espírito Santo toma a nossa vida por completo, a gente fala, não, agora chega. Agora eu estou totalmente na mão do Espírito Santo. Ele começa a produzir tudo isso, os dons, ele começa a produzir as virtudes do fruto do Espírito, e a gente se completa. E aí eu estava até conversando, acho que foi com o Eberton, né? A gente até brinquei, falei, rapaz, não pode falar, mas nós estávamos fazendo uns testes lá, né? Nas ministrações, e aí tinha um momento que a gente tinha que virar por mão do lado e compartilhar. E quando eu fui compartilhar com o Eberton, eu falei, mas peraí, eu e você estamos alinhadinhos, a mesma coisa, filho? Que negócio que é esse? Mas, por quê? Porque a gente estava conversando, ao longo da vida, muitas coisas que antes você fazia, ou você agia daquela forma, você foi tendo tanta experiência com Deus, com a palavra de Deus, que você foi sendo cheio do Espírito Santo, e você começa a discernir, isso aqui vai me levar para o mau caminho, isso aqui vai me dar dor de cabeça, isso aqui já não condiz mais. Não que a gente seja perfeito, mas a partir do momento que você começa a viver a palavra de Deus, você começa a evitar um monte de coisa que te leva ao orgulho, por exemplo. E a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, o fracasso. Então, filho, eu dependo do Espírito Santo, eu clamo para esse Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, irmãos, eu vivo 24 horas assim, Espírito Santo. Eu gosto de ir nas ministrações, a pastora vai, eu vou, conferência, a gente é ministrado, mas eu vou com a fé que o Espírito Santo vai fazer. Não é a pessoa, é o Espírito Santo. Hoje em dia está um tal de negócio, você viu lá, o fulano, vamos lá! Não, irmão, você pode ir, mas vai assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, então vou lá para ver o Espírito Santo falar. Eu vou lá para ver o agir do Espírito Santo através da vida dele. É Deus quem faz, é o Espírito Santo. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Quais são os frutos que nós temos produzido? Quais são os frutos que as pessoas têm visto em você? Pelos frutos se conhece a árvore. É bom sabermos também que o Espírito Santo, como líder, ensina todas as coisas. João 14, 26 fala sobre isso. Capacita para toda a obra de Deus, João 15, 5. E ele nos santifica, 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2, 13.
e ele dirige a igreja. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. E eu quero encerrar dizendo, meus irmãos, que nos dias atuais, viver cheio do Espírito Santo é mais que uma necessidade. É mais do que uma necessidade. E a promessa do revestimento do poder está à disposição de todos que creem. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo de Deus, se você ainda não é cheio do Espírito Santo, não se preocupe, pois Jesus está desejoso de atender a esse clamor e todos que nele esperam serão cheios do Espírito Santo. Viva cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode se colocar em pé, por favor? E sabe uma coisa que Deus falou no meu coração? Pode ficar despreocupado, fica tranquilo, que eu não vou fazer igual na quinta não, viu? Se você quiser, você vem na quinta-feira que vem, porque na quinta a gente está ministrando mesmo, tá bom? Não que eu não, hoje não é dia, é dia, o Espírito Santo vai falar com você, mas hoje eu vou encerrar, hoje eu vou deixar essa palavra para a sua reflexão. Você que está assistindo em casa, que podia estar aqui e não está, reflete também, faz uma reflexão. Será que eu estou me esforçando para ser cheio do Espírito Santo? Esforça-te. Eu ainda estou preparando uma palavra e vou trazer em breve, é que Deus ainda não me deu o sinal verde. O Espírito Santo falou, calma, ainda não. Mas eu já vou dar um spoiler para vocês. Ainda vou pregar da importância de nós congregarmos. Tem gente que com esse negócio da mídia agora, perdeu. Não vem mais para a igreja. Acha que depois eu assisto. Vai passear, depois eu assisto. Não é a mesma coisa. É ou não é? Não é a mesma coisa. Irmãos, põe na tua cabeça, e você que está nos assistindo, é uma ótima ferramenta de evangelização para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo. Mas se você já tem Jesus, se você já busca a presença de Deus, vem para a igreja. Vem congregar com os irmãos. Olha que coisa gostosa. Mas eu vou pregar nisso no outro dia. Sabe por quê? Porque hoje eu vou encerrar dizendo para você, o Espírito Santo quer encher você. Vou falar de novo. O Espírito Santo quer encher a tua vida. O Espírito Santo quer encher a tua casa. O Espírito Santo quer encher o teu local de trabalho. Sabe por quê? Porque tem local de trabalho que é pesado, gente. Tem local de trabalho que não dá. Você fala, meu Deus! Mas quando você fala isso e você fala assim, mas Senhor, me dá força, o Espírito Santo me ajuda, me dá sabedoria para acertar esse túmulo. Esse dia eu estava no hospital, estava tomando remédio na veia lá, e eu vi as mulheres conversando com um homem que estava do lado, e eu falei, eita, que papo mais fúnebre. E o cara, aí a mulher perguntou, mas o que você faz mesmo? Ele falou, eu preparo o corpo do defunto. E aí ele começou a falar o que ele faz. Eu falei, gente, tem que ter o Espírito Santo. Mas às vezes você está lá, limpando um banheiro na tua casa. E se você falar, Espírito Santo me ajuda, oh, que limpeza gostosa que vai ser. É ou não é, irmãos? Irmãos, vamos aprender a depender do Espírito Santo. Tudo bem, às vezes a gente ora e impõe a mão e fala, Senhor, batiza. Jesus batizou, Jesus orou, Paulo colocava as mãos nas pessoas e orava para que elas fossem cheias do Espírito Santo, mas na maioria, e que essa seja a regra, eu não dependa de alguém colocar a mão na minha cabeça, eu não dependa de alguém falar, e seja cheio, que eu mesmo queira ser cheio, eu mesmo possa buscar o Espírito Santo, e Ele está à sua disposição, Ele quer te encher, para que você vença, para que você dependa dEle, para que quando você tiver alguma dúvida lá no teu trabalho, o Espírito Santo vai falar, faça assim, e vai dar certo, você vai ver amanhã lá. Você vai ver amanhã lá. Então vai para a tua casa agora, refletindo nisso. Eu tenho posto a minha expectativa em quem? Em homens ou no Espírito Santo? Quando estava para acontecer, essa semana agora, né? O encontro de casais, a liderança de casais estava fazendo entrevista. Quais são as suas expectativas para o encontro? A gente vê respostas diversas. Mas sabe qual que era a maior expectativa de todo mundo que estava indo lá? Que o Espírito Santo se manifestasse. É ou não é? Você tinha expectativa que o Espírito Santo ia falar com o teu esposo,
E o teu esposo tinha expectativa que ele ia falar com você. E aí o Espírito Santo falou, um está pedindo para falar com o marido está pedindo para falar com a mulher, eu vou falar logo com os dois. E sabe o que aconteceu lá no encontro? O Espírito Santo falou com todo mundo. Primeiro nós recebemos o fogo do Espírito, viu? Depois que nós foi para o fogo. Tá certo? Até nisso o Espírito Santo opera. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você está dentro da vontade de Deus para a qual Deus nos criou. Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento digno, abençoado, feliz, alegre. E foi isso que aconteceu. Então você vai experimentar. Eu desafio você essa semana. Eu vou encerrar o culto agora, porque você vai orar agora junto comigo. E você vai tomar posse da tua bênção, do teu milagre. Você vai aprender que você também é ouvido por Deus. E quando você aprender isso, o Espírito Santo vai ser igual aquele negócio lá. Ah, agora você alcançou 100% de ligação comigo. Quando você alcançar 100% de ligação com o Espírito Santo, os milagres vão começar a acontecer. Coisas vão começar a mudar. Então você vai parar de buscar o homem e vai buscar o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então vem aqui, louvor, por favor, aquele hino lá. O louvor vai cantar esse último hino e eu vou encerrar. E você hoje vai orar. Aí na sua casa, onde você estiver assistindo, seja a hora que for, você vai orar. E você vai dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu dependo de Ti, entrego minha vida a Ti, e Tu pode mudar toda a minha situação da minha casa, da minha família, agora. Porque nós formamos o altar da família no começo, lembra? Então vamos pôr em prática isso? Sabe quando eu fui para os Estados Unidos lá participar daqueles congressos sobrenaturais, você pensa que eu cheguei lá e eles iam, recebe aí, papapá. Não, eles faziam isso, mas eles faziam assim, você recebeu? Eu recebi. Então agora põe em prática. Então agora começa a orar aí. Começa a buscar você agora. Agora você que vai fazer. Ora por irmão do teu lado. Deus vai dar dom de revelação. Deus vai dar dom de conhecimento, dom de ciência. E eu creio que Deus está fazendo isso hoje aqui. O Espírito Santo já está falando com você. Diga assim comigo, Espírito Santo, eu consagro todo o meu ser, toda a minha vida a Ti. Ó Espírito de Deus, toma minha vida, eu sou Teu. Amém, amém, amém. Então aplauda bem forte a Ele, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Aleluias. Eu creio que nós vamos ter testemunhos desta noite. Aliás, já estão acontecendo muitas coisas aqui no nosso meio. E se você orou e falou, eu estou reconciliando, Ele já te reconciliou. Viu? Se você orou, eu nem preciso te convidar a reconciliar, porque Ele mesmo já ouviu a tua oração e já te reconciliou. Nesta noite Ele está fazendo assim. A igreja dele, a obra dele, Ele faz como Ele quer. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo, totalmente, 100%. Durante a semana reflita nisso e fique atento. Fique atento. Fique atento. Porque Ele já está te dando resposta. Ele já está te dando direção. Fique atento, para você não perder as oportunidades. Quem está entendendo e recebeu, diga amém. Acabou. Então vem quinta-feira, 7:30 da noite, porque Deus vai derramar ainda mais do Espírito Santo. Você vai ser ainda mais transbordante. E quiçá, nesta quinta, Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida que vai mudar a tua história. Levanta a mão direita aos céus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre toda a igreja, hoje e sempre, e que nós tenhamos uma noite de paz, uma semana de vitória a todos e toda a nossa família. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe.